Recebi outro dia a ligação telefônica de um pai desesperado por causa da morte de seu filho de 18 anos. Uma jovem vida cheia de sonhos e expectativas tinha sido inesperadamente interrompida pela morte num acidente de trânsito. Como ajudar um pai nestas circunstâncias? Ele permaneceu através dos tempos. O livro de Deus, a Bíblia. Indispensável em nosso mundo complexo. Está escrito, transmitindo esperança ao redor do mundo. Apresentado por Alejandro Bulhon. Hoje, para onde vão os que morrem? Aquele pai me dizia com voz embargada: Pastor, se ao menos eu soubesse com certeza onde está meu filho. Mas cada um me dá uma versão diferente. Uns dizem que o espírito dele continuará sofrendo enquanto eu não saldar todas as dívidas dele. Outros afirmam que ele reencarnou em outra vida e que hoje é mais feliz do que a gente. E há ainda outros que me aconselham a confiar em Deus, porque, segundo eles, se meu filho foi bom, está no paraíso. E se não, que Deus tenha piedade dele. Depois disso tudo, continua falando o homem, eu já não sei mais o que fazer, nem o que pensar. Por favor, me ajude. Sabe, meu amigo, o clamor deste pai é o clamor desesperado do ser humano de todos os tempos. Para onde vão as pessoas quando morrem? O que acontece com elas? Existe vida após a morte? Podemos afirmar com a Bíblia que existe reencarnação ou diálogo com os espíritos dos mortos? O livro de Apocalipse é uma solene advertência ao homem que vive nos dias de hoje. Afinal, o inimigo usará como instrumento poderoso para enganar aos homens todo o que estiver relacionado com o estado dos mortos. Sabemos que o diabo usará todos os recursos que estiverem ao seu alcance para levar o ser humano a adorar qualquer coisa e obedecer a qualquer um, menos a Deus. Houve um período na história em que, através do poder romano dos césares e imperadores, o diabo usou a força, a perseguição e a morte para forçar a consciência das pessoas. Mais tarde, ele usou o poder religioso para deturpar a palavra de Deus e perseguir os hereges, entre aspas, cuja única heresia era adorar ao verdadeiro Deus e obedecer a sua palavra. Posteriormente, na época da França ateia, o inimigo usou o racionalismo para negar completamente a existência de Deus e queimar a Bíblia em praça pública. Apesar disso, sempre houve um povo que guardava os mandamentos de Deus e perseverava no testemunho de Jesus. Mas o inimigo não se dá por vencido. Em nossos dias, já não persegue, já não queima Bíblias. Até o ateísmo está quase obsoleto. Mas o diabo continua agindo para alcançar seus objetivos. Como? Muito simples. Despersonalizou a Deus. Deus deixou de ser uma pessoa e passou a ser uma simples energia. Essa energia pode estar em todo lugar e em todas as coisas. Além disso, o inimigo eternizou, entre aspas, a vida, fazendo crer que a vida do ser humano não tem fim, que a vida neste mundo é apenas uma passagem para outras vidas. Veja, eu acredito que se você quiser informações com relação ao que acontece quando o homem morre, você tem o direito e o dever de procurar todas as fontes que estiverem disponíveis. Agora, uma dessas fontes necessariamente terá que ser a Bíblia, considerada pelos cristãos como
a palavra de Deus. O que é que Deus diz com relação a este assunto? Para entender aonde vão os mortos quando morrem, é preciso saber primeiro como é que o ser humano foi criado. Veja o que a Bíblia afirma em Gênesis capítulo 2, versículo 7. Então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida e o homem passou a ser alma vivente. Uma alma vivente, entre aspas, no sentido bíblico, é uma pessoa viva. Você e eu somos almas viventes. Alma, no sentido bíblico, nunca é um espírito desencarnado. Quando dizemos que no estádio havia 100.000 almas assistindo ao jogo, estamos nos referindo a 100.000 pessoas vivas. Este é o uso que a Bíblia faz da palavra alma. Bom, pela declaração bíblica, você percebe que o ser humano começou a viver no momento em que o pó da terra juntou-se ao fôlego, o sopro da vida. Pó da terra é pó da terra, não é ser humano. O pó da terra não pensa, nem tem fome, nem sede, nem sente frio ou calor. Pó é simplesmente pó. Não passa de pó. Por outro lado, o sopro de vida é apenas sopro. O sopro em si também não pensa, nem sente, nem é um ser humano. Mas a Bíblia declara que quando o pó da terra juntou-se com o fôlego de vida, então sim surgiu o ser humano vivo. Mas agora vem a pergunta: o que acontece quando o homem morre? A Bíblia responde em Eclesiastes capítulo 12, versículo 7, o seguinte: e o pó volte à terra como era, e o espírito volte a Deus que o deu. Segundo esta declaração, no momento em que o homem morre, acontece o inverso do que aconteceu quando ele foi criado. Na criação, Deus soprou nas narinas do homem feito de pó da terra o fôlego de vida. E aí o homem viveu. Ao morrer, Deus recolhe o seu fôlego de vida, que a Bíblia chama de espírito, e o corpo, feito de pó, é enterrado. Com o tempo entra em decomposição, apodrece e finalmente seca e vira pó. E o que acontece com o espírito? Bom, para responder essa pergunta, primeiro teríamos que ter bem claro que quando Deus deu o fôlego de vida ao ser humano, não lhe deu um fôlego pensante. A palavra hebraica usada para espírito é ruach, que quer dizer exatamente isso, sopro e nada mais. Já em grego, que é a outra língua bíblica, a palavra usada é pneuma, de onde vem a nossa palavra pneu, e que também quer dizer somente isso, ar, sopro, fôlego e nada mais. O ser humano pensante e vivo só apareceu quando o pó e o sopro divinos se juntaram. É como a luz elétrica. A energia que vem pelo fio não é luz. A lâmpada também não é luz. Mas quando a energia se junta com a lâmpada, então aparece a luz elétrica. E o que acontece quando a luz se apaga? A lâmpada está ali. A energia também. Mas quando através de uma chave separamos ambas, então a luz desaparece. Isto nos ajuda a entender que não existe espírito vivo e pensante depois que o homem morre. A Bíblia é categórica ao afirmar em Eclesiastes 9, versículos 5, 6 e 10 o seguinte:
porque os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem coisa nenhuma, nem tampouco terão eles recompensa, porque a sua memória jaz no esquecimento. Amor, ódio e inveja para eles já pereceram. Para sempre não têm eles parte em coisa alguma do que se faz debaixo do sol. Tudo quanto te vier à mão para fazer, faça-o conforme as tuas forças. Porque no além para onde tu vais, não há obra, nem projetos, nem conhecimento, nem sabedoria alguma. Se a Bíblia, meu querido amigo, é tão categórica ao afirmar que quando o ser humano morre, acaba a vida para ele, de onde vem a ideia de que a vida não acaba e que o espírito continua vivendo após a morte? Para entender isto, voltemos à origem de tudo, no jardim do Éden. Deus aí disse ao ser humano que não deveria tocar o fruto da árvore da ciência do bem e do mal, porque o dia que o fizesse, certamente morreria, ponto. Mas então vem o diabo disfarçado em serpente e diz: não morrereis. Foi aquele o início da teoria de que o homem não morre. Foi o inimigo de Deus, o pai dessa ideia que hoje está em voga como nunca, até no meio cristão. Outro dia, um jovem me dizia: pastor, eu não acreditava na existência de espíritos, até que um amigo meu perdeu o pai e assistiu a uma sessão espírita e conversou com o espírito do pai. Não foi uma ilusão dele. Ele ouviu a voz do pai. E sabe, querido, eu não duvido que aquele jovem tenha ouvido uma voz, mas com certeza não era a voz de seu pai. Na Bíblia está registrada a história do rei Saul, que se desviou dos caminhos de Deus. Ele esqueceu das advertências claras de que não existem espíritos vivos vagando por aí e recorreu a uma médium espírita. A história está registrada aqui na Bíblia, em 1 Samuel, capítulo 28, 7, 8 e 11, da seguinte maneira, veja. Então disse Saul aos seus servos: apontai-me uma mulher que seja médium, para que me encontre com ela e a consulte. Disseram-lhe os seus servos: há uma mulher em Endor que é médium. Saul disfarçou-se, vestiu outras roupas e se foi, e com ele 2 homens. E de noite chegaram a mulher e lhe disse: peço-te que me adivinhes pela necromancia e me faças subir aquele que eu te disser. Então lhe disse a mulher: quem te farei subir? Respondeu ele: faça-me subir Samuel. A história continua dizendo que Samuel apareceu envolto num pano e conversou com Saul. Aparentemente Saul, como jovem que foi à sessão espírita, conversaram com espíritos de pessoas que já estavam mortas. Embora a Bíblia registre essa história, o contexto prova que aquele espírito não era o espírito de Samuel, e sim de algum espírito demoníaco. As provas do que estou afirmando são as seguintes. Primeiro, as indicações de que Israel nunca deveria consultar aos mortos eram bem claras. Isaías 8:19 afirmava o seguinte: quando vos disserem, consultai aos necromantes e aos adivinhos que chilreiam e murmuram, acaso não consultará o povo ao seu Deus? A favor dos vivos se consultarão os mortos? Ora, como podia Deus enviar uma mensagem para Saul através do espírito de um morto, se o próprio Deus proibira o consultar com os mortos? Segundo argumento, o registro bíblico de 1 de Samuel, capítulo 28, verso 6, diz que Deus não aceitava comunicar-se há muito tempo com Saul.
O texto diz assim: consultou Saúl ao Senhor, porém o Senhor não lhe respondeu, nem por sonhos, nem por Urim, nem por profetas. A pergunta é, se Deus não queria comunicar-se com Saúl por meios considerados divinamente lícitos, como é que iria comunicar-se com ele por meio de um espírito? Esse era um meio completamente ilícito. Terceiro argumento. O texto bíblico de primeiro livro de Crônicas, capítulo 10, versículo 3, registra o seguinte: morreu Saúl por causa da sua transgressão cometida contra o Senhor, por causa da palavra do Senhor, que ele não guardara, e também porque interrogara e consultara uma necromante. Novamente vem a pergunta: como poderia Deus ter reprovado o fato de Saúl ter falado com o espírito de Samuel, se tivesse sido Deus quem falou naquela ocasião? Bom, agora pensemos um pouco. Se o espírito com quem Saúl falou não era o espírito de Samuel, que tipo de espírito era? O Apocalipse responde a esta pergunta no capítulo 12, versos 7 a 9. Veja o que diz. Houve peleja no céu. Miguel, ou seja, Jesus e os seus anjos, pelejaram contra o dragão. Também pelejaram o dragão e seus anjos. Todavia não prevaleceram, nem mais se achou no céu o lugar deles. E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo mundo. Sim, foi atirado para a terra e com ele os seus anjos. E qual é a atividade desses anjos malignos hoje? Qual é a grande especialidade do diabo? Seduzir e enganar. E é justamente a isso que seus anjos se dedicam. Eles se disfarçam de espíritos de mortos e aparecem nas sessões espíritas. Eles são os fantasmas e almas penadas que vagueiam nas noites escuras. Eles se vestem de tradições, fábulas e lendas como o Saci-Pererê, a mula sem cabeça, o chupa-cabras. E com essas tradições, ele tenta atingir o povo mais simples. Outras vezes, manifestam-se através dos OVNIs, objetos voadores não identificados, os seres extraterrestres, e desta vez para alcançar as mentes mais sofisticadas. Não morrereis, disse a serpente, no jardim do Éden. E essa mensagem da imortalidade da alma será um dos instrumentos mais poderosos de engano e sedução que o inimigo usará neste fim dos tempos. Você poderá achar essa mensagem adaptada para todos os gostos. Pessoas simples participarão das sessões de baixo espiritismo, como a macumba e o candomblé. Pessoas mais cultas buscarão sessões espíritas tradicionais ou tratamentos de regressão, tentando descobrir espíritos de mortos ou vidas passadas. Muitas destas atividades se apresentarão no seu estado grotesco, como sangue de galinhas e bodes pretos, ou despachos misteriosos em determinados lugares. Já outros se apresentarão em formas de atividades de filantropia e beneficência social, despertando a pergunta: que mal tem? Sabe, querido, o homem moderno buscará a sabedoria nos espíritos iluminados, entre aspas, dos faraós egípcios ou dos incas peruanos de Machu Picchu. Tentará comunicar-se com seres extraterrestres ou buscará a sabedoria e técnicas médicas através do espírito de médicos famosos que já estão mortos. Enfim, não há limite para os esforços que o inimigo fará a fim de espalhar a mensagem de que o espírito do homem nunca morre. Você poderá ver essa mensagem todos os dias, através das novelas e dos filmes na TV, no rádio, nas revistas e os jornais. Poderá ouvi-la nas conversas de botequim e correndo de um lado para outro, na boca do povo, apresentada por artistas famosos, estrelas de televisão e personalidades de destaque. Mas por que todo esse esforço para divulgar
a mensagem de que o homem, em realidade, não morre. Porque se a alma não morre, não há por que preocupar-se muito com esta vida. Ora, se acertamos ou erramos, qual é o problema? Existem outras vidas. Para que salvação? Cristo, obediência à palavra de Deus. Para que tudo isso, se teremos a eternidade toda para continuar evoluindo? A Bíblia ensina claramente que existe imortalidade só em Cristo. Por outro lado, o inimigo ensina que a imortalidade está em você. A Bíblia sempre tenta conduzir a adoração do homem a Deus. Já o inimigo tenta conduzir a adoração do ser humano a qualquer coisa, menos a Deus. A palavra de Deus é clara ao ensinar que quando o ser humano morre, seu corpo volta para a terra e o sopro de vida retorna a Deus. Não existe mais consciência a partir desse momento. São equivocadas as ideias de que os espíritos dos maus vão para o inferno, dos bons ao paraíso, dos mais ou menos bons ao purgatório e das criancinhas ao limbo. Ou então, que eles andam vagueando por aí ou reencarnando-se em outras formas de vida. Mas existem pessoas sinceras que com a Bíblia na mão não conseguem enxergar esta verdade. Uma verdade contundente. Encontramos, por exemplo, a parábola do rico e Lázaro em Lucas capítulo 16, versos 19 a 24. A leitura literal da parábola diz assim: Ora, havia certo homem rico que se vestia de púrpura e de linho finíssimo e que todos os dias se regalava esplendidamente. Havia também certo mendigo chamado Lázaro, coberto de chagas, que jazia à porta daquele e desejava alimentar-se das migalhas que caíam da mesa do rico, e até os cães vinham lamber-lhe as úlceras. Aconteceu morrer o mendigo e ser levado pelos anjos para o seio de Abraão. Morreu também o rico e foi sepultado. No inferno, estando em tormento, levantou os olhos e viu ao longe a Lázaro, Abraão e Lázaro, no seu seio. Então, clamando, disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim, e manda Lázaro que molhe em água a ponta do dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. A parábola continua, e muitas pessoas acham que essa parábola é uma prova bíblica de que quando o homem morre, o espírito continua vivendo. Agora, convém ter em conta alguns assuntos para considerar a validade desta parábola. Primeiro, este relato é uma parábola e as parábolas usavam o que o povo creia, fosse certo ou errado, como base para ensinar uma lição espiritual. Uma parábola nunca poderia ensinar uma doutrina. Segundo, o quadro que esta parábola pinta não é literal. É um quadro completamente irreal. Você terá dificuldade para responder-se, por exemplo, as seguintes perguntas. De que tamanho era o seio de Abraão, para que lá coubessem todos os espíritos dos mortos? Aonde foram os mortos que morreram antes de Abraão? Se os mortos, quando morrem, vão para o seio de Abraão. Aonde foram? Está o seio de Abraão, que segundo a parábola é a morada dos justos, tão perto do inferno, de modo que as pessoas de ambos os lados pudessem conversar? É Abraão chefe lá nos céus, sem cuja autorização ninguém pode fazer nada? É a ele e não a Deus que os homens devem pedir misericórdia? Ah, querido, você pode ver, a parábola do rico e Lázaro não pode ser considerada uma prova bíblica de que os espíritos dos mortos sofrem no inferno ou desfrutam no paraíso. O ensinamento bíblico é claro ao afirmar que quando o homem morre, na realidade, é como se adormecesse na inconsciência até o dia da ressurreição. São Paulo declara em 1 aos Tessalonicenses, capítulo 4, versos 13 e 16, o seguinte:
Não queremos, pois, ou porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, para não vos entristecerdes como os demais que não têm esperança. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Esta é a bendita esperança do cristão. Meu amigo querido, se a morte arrancou de você um ser querido, pode ter a certeza de que ele está dormindo. Seu corpo voltou à terra e o sopro de vida está em Deus. Seu ser querido não tem mais consciência de nada. Ele não sofre, nem se alegra. Não tem frio, nem fome. Ele apenas descansa em Cristo. O inimigo de Deus pode inventar a teoria que quiser com relação ao estado dos mortos ou à imortalidade da alma. Crer que o espírito dos mortos vive pode ser hoje o tema de moda. Mas quais são as provas? Onde nascem as teorias? Quais as fontes de informação? Apocalipse 14, verso 13, diz o seguinte, e é incisivo ao declarar: bem-aventurados os mortos que desde agora morrem no Senhor. Sim, diz o Espírito, para que descansem das suas fadigas, pois as suas obras os acompanham. Está você triste pela morte de um filho? A saudade bate sem parar? Prepare-se. O Senhor Jesus voltará logo e ressuscitará seu filho. Você poderá abraçá-lo novamente. Hoje, ele descansa de suas fadigas. Apenas suas obras o acompanham. Guarde as lembranças dos momentos felizes que passaram juntos e aguarde ansioso a manhã da ressurreição. Oremos. Querido Pai, coloco a esperança no coração de todas as pessoas que assistiram a este programa. A esperança da volta de Cristo e a ressurreição de nossos seres queridos. Em nome de Jesus. Amém. Vem viver no meu labor, vem morar no meu viver. Vem, Senhor, para que eu possa ajudar meu irmão a encontrar o caminho para ti. Oh, vem, Senhor, eu sem ti não sou ninguém, mas eu quero ser alguém para o meu irmão. Vem, Senhor, eu preciso encontrar o caminho do serviço, a vereda da humildade. Vem, Senhor, vem buscar
te encontrar.